Era só o que faltava, essa tal conversão religiosa evangélica do Daniel Alves, que agora se diz evangélico e já apareceu no TikTok tocando violãozinho sem vergonha e desafinado, cantando musiquinhas de louvor e já avisou que vai virar pastor. Ele vai pular o estágio de fiel dizimista e pular direto para pastor. É mole o negócio desse? Tudo para enganar mentes pouco privilegiadas em termos de raciocínio, em uma manobra hipócrita e falsa para tentar recuperar sua imagem pública completamente carbonizada devido ao crime que ele cometeu lá na Espanha e pelo qual ele já foi condenado a uma pena de 4 anos de reclusão, mas pagou uma fortuna para ter uma liberdade condicional, e aí os recursos, aquela coisa toda. É um absurdo total do qual eu tenho muita coisa a dizer. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu estou aqui para te dar um presente. Só que antes eu quero te fazer uma pergunta muito simples e muito importante. Como foi este ano de 2024 para a sua carreira? Esse ano aqui que está chegando ao fim. Você conseguiu levar a sua música, o seu álbum, a sua arte para onde você queria? Você cumpriu as suas metas? Ou, como muita gente, você sentiu que poderia ter feito mais? Se as coisas não saíram como você sonhava, eu estou aqui para te ajudar a virar o jogo. Olha, eu sei que não é fácil, mas é agora, neste momento, que você pode fazer a diferença. A decisão de transformar a sua carreira começa aqui e agora. Envie a sua música para mim e eu vou fazer uma análise detalhada, 100% personalizada. Eu vou mostrar o que é que você está fazendo de certo, onde você pode melhorar e o que você precisa fazer para atingir o próximo nível. E sabe o que mais? É Natal e, como eu te falei, eu vou te dar um presentão. De hoje até 31 de dezembro, todos os meus serviços de análises estão com 15% de desconto. Isso mesmo, 15% de desconto. A análise de música, a análise de álbum e a consultoria artística completa. Mas presta atenção, as vagas são limitadíssimas. Por quê? Porque eu faço todas as análises pessoalmente, uma por uma, faixa por faixa. Então, meu amigo e minha amiga, essa é a sua chance de começar 2025 no caminho certo. Não deixe para depois. Envie a sua música para mim, envie o seu álbum, envie o pedido da sua consultoria, E aproveite o desconto e me deixe te ajudar a transformar a sua carreira. Clique agora no link abaixo, tá bom? Imediatamente, nesse exato momento, eu estou te esperando. Meu amigo e minha amiga, essa conversão, essa alegada conversão do Daniel Alves, agora ao se dizer evangélico, na minha opinião, um espetáculo absurdamente grotesco de manipulação e oportunismo, para dizer o mínimo. É uma atitude digna de um estudo muito sério sobre cultura da falsa redenção. Por quê, cara? Porque ele é regido pela lógica ali da autopreservação e pela busca incessante de uma nova aprovação social, Esse ato de se tornar evangélico, no caso do Daniel Alves, é uma estratégia astuta, mas profundamente hipócrita para recuperar a imagem dele de ex-jogador após a condenação pelo crime lá na Espanha. E condenação e de uma longa prisão, que ainda não se concretizou, essa prisão. Por quê, cara? Porque a justiça da Espanha também mostra que também é uma piada para quem é milionário.
Vamos falar a verdade. Em vez de uma transformação verdadeira, cara, o que a gente vê nesse caso do Daniel Alves é uma tentativa desesperada de vender uma nova historinha de vida, que, evidentemente, fatalmente, né, vai ser baseada na moralidade, na bondade, né, para que o público olhe para ele novamente de uma outra maneira. Sacou? O sujeito, agora, ele é uma figura cercada de repúdio. Desde a condenação, ele permanece lá em liberdade condicional e desperta ainda mais controvérsias, especialmente diante da ausência de uma previsão de cumprimento dessa pena. Ninguém sabe quando ele vai cumprir essa pena. Então, o cenário no qual ele está completamente em declínio em todos os sentidos, esse sujeito que antes era uma celebridade, né, ícone do futebol, blá blá blá, agora está cada vez mais isolado das menções ou das atenções positivas da mídia e da sociedade. Esse é o cenário dessa recente conversão religiosa, que realmente não tem nada a ver com mudança interna, espiritual, e sim é uma artimanha nojenta para reconquistar os holofotes. Essa é a minha opinião. Aliás, vamos combinar que nos últimos anos é possível notar um fenômeno muito comum entre pessoas públicas que enfrentam escândalos e condenações, que é essa falsa conversão ao evangelho. Tá? É um movimento que, na verdade, vem surgindo como uma tentativa de demonstrar um compromisso com valores de pureza, com arrependimento, com moralidade, na verdade, que são elementos com os quais a sociedade se reconcilia com mais facilidade. No caso do Daniel Alves, o que parece que está em jogo ali, cara, não é a mudança verdadeira de fé, mas é um simples jogo de cena. A religião, quando é apropriada da maneira superficial, ela serve exatamente como uma válvula de escape para figuras públicas que estão em apuros. Por quê? Porque proporciona uma aura de renascimento, né? Uma nova historinha. Uma historinha que tem o poder de transformar até mesmo um criminoso notório em alguém digno de perdão imediato. A igreja evangélica, né, que historicamente, né, tem sido vista aí como um espaço de acolhimento e de perdão, na maioria dos casos, não em todos, né, agora se torna o cenário ideal para esses indivíduos que buscam na figura de Deus e na comunidade religiosa um recomeço social. Ao se declarar evangélico, o Daniel Alves se colocou dentro desse contexto de perdão instantâneo e quase que inquestionável. A religião, nesse caso, é desvirtuada do seu verdadeiro propósito, né? E acaba se tornando o quê? Uma plataforma de marketing pessoal, com, evidentemente, o único objetivo de humanizar uma figura publicamente comprometida e totalmente desacreditada, que é o caso do Daniel Alves. O que mais se destaca nessa conversão, na minha opinião, é a hipocrisia implícita na escolha do momento e na total superficialidade dessa adesão religiosa. Porque o Daniel Alves nunca demonstrou nos seus atos uma compreensão genuína da fé ou um desejo real de transformação. Muito pelo contrário, ele parece simplesmente usar a religião como mais uma fachada para tentar ocultar as suas falhas, os seus defeitos e o seu crime. É uma estratégia para enganar e manipular a opinião pública. Essa é a tática do salvamento rápido. No cenário que ele está, o Daniel ele precisa desesperadamente de um ato simbólico que restitua a posição dele de ídolo. E essa conversão religiosa aí é simplesmente a saída mais eficiente para isso. Tem algo muito revelador, bem profundo, sobre
como esses arrependimentos de figuras públicas muitas vezes são escolhas calculadas e nunca sinceras. Sabe por quê, cara? Porque o evangelismo, ele oferece, entre outras coisas, um fácil retorno a essa aceitação social. Por quê, cara? Porque o evangelho, ele se constrói sobre a ideia de perdão e misericórdia, sendo inclusive esse um terreno muito fértil para aqueles que buscam reescrever as suas historinhas de vida. E é importante analisar por que figuras como Daniel Alves optam por seguir essa rota. A resposta está na busca incessante pela aprovação pública, pela nova aprovação pública e principalmente por uma redenção. Quando qualquer movimento que indique arrependimento, que indique mudança, pode ser um passaporte para a reconciliação social. Então, no mundo em que a gente vive hoje, onde tem os tribunais de opinião pública aí na internet, eles não têm misericórdia, os indivíduos condenados ou julgados com base nas suas falhas morais são frequentemente vistos com total desconfiança, óbvio. E uma conversão religiosa pode oferecer aquela segunda chance marqueteira. É isso mesmo. O que se torna claro, na minha opinião, é que essas conversões não são mais do que um instrumento de marketing. As pessoas sabem disso, as instituições religiosas sabem disso e, acima de tudo, o próprio, no caso Daniel Alves, sabe disso. Ele está usando a religião para criar uma versão de si mesmo que seja novamente aceitável para a sociedade, sem se preocupar com assim, uma verdadeira, como é que eu vou dizer assim, uma verdadeira transformação. Tá? A religião, nesse contexto, ela se torna apenas um veículo de autopromoção, mais uma vez distorcida para fins pessoais. Portanto, meu amigo e minha amiga, pessoas condenadas ou julgadas pelas leis, tribunal ou lei da sociedade, como você quiser, como no caso do Daniel Alves, sabe que a aceitação pública é muitas vezes temporária e muito frágil. E a internet, aí com seus tribunais digitais, virou um reflexo de um julgamento social que é muitas vezes mais implacável do que qualquer corte judiciária. E a construção de uma nova imagem por meio da conversão religiosa é uma resposta direta a esse fenômeno de rejeição. Ao se mostrar arrependido e transformado pela fé, blá, 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 o indivíduo ele tenta acionar o mecanismo de simpatia, que, se bem executado, pode devolver a essa pessoa a aprovação e a aceitação de uma sociedade que, de uma outra forma, o condenaria ao esquecimento. Portanto, meu amigo e minha amiga, a conversão religiosa do Daniel Alves, na minha opinião, longe de ser um ato de fé genuína, é um movimento estratégico de manipulação de imagem, uma manobra que visa reverter uma crise pública e recuperar a confiança de uma parte da sociedade. Então, ao fazer uso da religião como um instrumento de autopromoção, ele expõe a hipocrisia de um sistema que se utiliza da sua fragilidade para reescrever a sua historinha, aquela coisa toda. Então a sociedade, por sua vez, óbvio que deveria ficar atenta a essas conversões, essas conversões rápidas e artificiais. Inclusive, a gente precisa lembrar que no final das contas, assim, o verdadeiro arrependimento ele não se manifesta apenas nas palavras, mas se manifesta nos atos de quem, de fato, busca uma redenção por meio de videozinhos, videozinhos de TikTok. É o fim da picada um negócio desse, cara. Enfim, essa é a minha opinião a respeito dessa conversão, do Daniel Alves. Aqui nos comentários, coloca o que você acha a respeito disso.
tá bom? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.